Eu quero orar com você, você pode me acompanhar nessa oração? Santo Deus, poderoso Pai, uma vez mais nós buscamos a Tua presença. Estamos aqui para louvar e adorar o Teu santo nome. Amém. Adentramos a Tua casa, este tempo, ó Pai, com os mais puros pensamentos. Na verdade, nós estamos aqui para nos consagrarmos a Ti. E pedimos que através do Teu Santo Espírito, que já está neste lugar, circulando entre esses bancos, Senhor, a Tua voz seja ouvida por cada um dos Teus filhos que estão aqui. Senhor, é Teu povo. Se comunique com eles nesta manhã, uma vez mais, através do Teu servo, o pastor Belciclei. Que os nossos corações sejam aquecidos, alimentados e hidratados pela água viva da Tua palavra. Obrigado, porque o Senhor já está em nosso meio. Amém. Que a reverência, a submissão e o respeito ao Senhor e à sua pessoa e ao Teu nome poderoso sejam presenciados nesta congregação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor Hugo. Eu quero estender um bom dia a todos e um feliz sábado. Oh, meus irmãos, que maravilha nós estarmos presentes aqui nesta igreja. Esse é o 4º culto que eu venho aqui nessa igreja. Já vim 3. Sento aí nos bancos, sentindo a atmosfera que vocês estão sentindo agora. Mas é diferente quando a gente vai compartilhar a palavra de Deus com vocês. Mas que privilégio, em tão boa circunstância nós estamos aqui nesse sábado. Eu sou lá do Pará, gosto do açaí. Tem alguém que gosta do açaí aqui? Levante a mão, só quem gosta. Mas sem açúcar. É o açaí que Adão tomava, irmãos. É o açaí antes do pecado. Eu já morei em Roraima, Manaus, Rondônia, no Acre. Em 2024, nos mudamos aqui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Viemos aqui para essa parte central do Brasil. E esse ano, no mês de maio, eu fui nomeado novo evangelista aqui da União Centro-Oeste Brasileira. E estou conhecendo ainda os estados Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal. E eu fico feliz pelo convite que me fizeram para nessa manhã juntos compartilharmos a palavra do Senhor com vocês. Amém? Eu gosto do amém, eu também gosto do glória a Deus e sou a favor do aleluia. Tá bom? O pessoal dos Estados Unidos que está aqui, eu vou precisar de um tradutor, porque eu vou pregar em inglês. Estou brincando, irmãos. Vou pregar em português mesmo e eu creio que eles vão entender. Bom, vamos ao que interessa. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo o registro de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Jesus segundo o registro de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. E aí vamos interpretar a palavra de Deus e fazer algumas aplicações para o nosso deleite, para o nosso entendimento. Quem encontrou, diga amém. Vamos fazer mais uma oração antes de nós lermos a Bíblia. Pai querido, nesta manhã nós te agradecemos por nos conceder a vida. Obrigado por mais uma semana que passamos sobre os teus cuidados e sobre a tua proteção. Obrigado porque nesse sábado nós podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado também porque viemos aqui na tua casa para juntos te adorarmos na beleza de tua santidade. Nós declaramos nessa manhã que nós não temos outro Deus além do Senhor. Por isso te adoramos, por isso bendizemos o teu nome. Tua palavra está aberta em nossas mãos. E que o Espírito Santo que inspirou os escritores da Bíblia seja o mesmo Espírito que nos ajudará na leitura, na explicação, na aplicação e na vivência da tua palavra. E que o Espírito Santo seja entre nós um habitante permanente. Que a voz seja minha, mas que a palavra seja do Senhor. Porque o Senhor não tem compromisso com a minha palavra. O teu compromisso é com a tua palavra. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler a Bíblia? Marcos 4, de 1 a 9 diz assim:
voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da onde? Da praia. E diz a Bíblia, todo o povo estava à beira-mar na praia. E assim lhes ensinava muitas coisas, por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu aonde? À beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, que diz a Bíblia? A queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, graças a Deus, caiu aonde, irmãos? Em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Levante a mão, só quem tem ouvido. Então a parábola é para nós. É para nós. Irmãos, a título de introdução, é preciso entender algumas coisas sobre esse texto. Número 1, a parábola do semeador, ela não precisa de explicação, porque ela é uma parábola autoexplicativa. Jesus já explicou a parábola. Se você continuar lendo, você vai ver que Jesus já explicou a parábola. A parábola do semeador, ela precisa de aplicação, e é isso que vamos fazer nessa manhã. Nós vamos aplicar a palavra no nosso coração, na nossa vida. Segundo lugar, por que Jesus usava as parábolas como meio de ensino, como meio de doutrinamento para as pessoas? É importante nós sabermos isso. Jesus contou aproximadamente 40 parábolas. Por que Jesus usava as parábolas para ensinar o reino de Deus? Eu quero que você vá comigo ao versículo 11 e o versículo 12. Diz assim, ele lhe respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o que, meus irmãos? O mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então Jesus usava o método de parábola para ensinar, para doutrinar, porque quando Jesus percebia que no grupo onde ele estava pregando, no seu auditório, alguém não estava aceitando a palavra, estava rejeitando a palavra, estava criticando a mensagem, aí Jesus usava a parábola. Por quê? Para que as pessoas de fato não entendessem o que ele estava dizendo. Em outras palavras, Jesus não quer que pessoas que não aceitem a ele cheguem à conversão. É como o faraó. O faraó endureceu o coração, sim ou não? Não, escute, irmão. Não foi Deus que endureceu o coração de faraó, não. O faraó já estava com o coração duro. Então, o método de parábola, Jesus usa para que aqueles que não aceitam, aqueles que rejeitam a palavra de Deus, aí Jesus coloca a parábola para que de fato o coração duro possa estar, infelizmente, mais duro ainda. Terceiro lugar, a parábola do semeador, ela é a parábola mais importante de todas as parábolas que Jesus contou. Se você ir comigo na sua Bíblia até o versículo 13, vá comigo até o versículo 13. Então lhes perguntou Jesus, não entendeis esta parábola? E como entendereis todas as parábolas? Então a parábola do semeador é uma porta de entrada para o entendimento das demais parábolas. Eu não sei se vocês perceberam, mas a parábola do semeador, quando o semeador saiu a semear, todos foram contra a semeadura. Todos conspiraram contra a semeadura. A Bíblia diz, irmãos, que as criaturas de todo o universo foram contra a semeadura. As criaturas racionais, os homens. As criaturas sensitivas, os animais.
as criaturas insensíveis, as pedras, as criaturas vegetativas, os espinhos. Todos esses seres foram contra a semeadura, ou seja, estão contra a pregação, estão contra a semeadura da palavra de Deus. Os homens pisaram-na, as aves comeram-na, as pedras queimaram-na, os espinhos sufocaram-na. Então, veja, irmãos, a parábola do semeador é a principal parábola que Jesus contou. E quando o semeador saiu a semear, todos os seres conspiraram, foram contra a semeadura. Porque é assim, meus irmãos, que acontece. O diabo não quer que a gente pregue o evangelho. Irmãos, pode acontecer terremotos e maremotos, e tsunamis, e todos os outros sinais. Mas qual é o último sinal? Qual é o último sinal? Esse evangelho, Mateus 24:14. Esse evangelho do reino será pregado para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então o fim vem quando os semeadores saírem a semear. E preparem-se, porque não é fácil essa tarefa. Essa é uma tarefa árdua. Por isso que na igreja, meus irmãos, nada pode conspirar contra a pregação da palavra de Deus. Sabe o que me preocupa muito na igreja? É quando eu olho a doxologia de uma igreja. O que é doxologia? É tudo aquilo que vem antes da pregação. Quando eu vejo que a doxologia é maior do que o tempo da pregação, aí me preocupa. Isso não pode acontecer. Porque o diabo não quer que os pregadores tenham tempo para pregar. Quer que o pregador tenha pouco tempo, para que o pregador rache o sermão no meio e as pessoas não ouçam a palavra de Deus. Escute, irmãos, a fé vem por onde? Ouvir o quê? Palavra. Então a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que reaviva, a palavra que restaura. Vocês não vão dizer amém, não? Todo mundo merece uma segunda chance. A palavra que salva, a palavra que restaura, a palavra que vivifica, a palavra que santifica. Portanto, nada pode conspirar contra a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Agora, as parábolas têm suas interpretações, e na parábola do semeador também tem ela. Quem é o semeador da parábola? É Jesus, semeador habilidoso. Quem é a semente? A palavra de boa qualidade. Ora, Jesus é habilidoso, a palavra é de boa qualidade. Aonde está o problema? Por isso o título do sermão. O título do sermão é A Semente é de Boa Qualidade, mas a terra não prospera. O problema não está no semeador, o problema não está na semente, o problema está no solo. E aonde é o solo? O solo é o meu coração, é o seu coração. Irmãos, olha para mim para você entender. Por que essa parábola é a mais importante? Porque Jesus vai tratar com você. Jesus vai tratar o seu coração, Ele vai tratar a sua vida. Porque Jesus está mais interessado naquilo que você é do que naquilo que você faz. Jesus está mais interessado no teu caráter do que no teu carisma. Jesus está preocupado com os seus adoradores. Por isso Jesus, Ele vai contar a parábola do semeador e vai dizer, não tem problema com o semeador, não tem problema com a semente, o problema está no solo, que é o coração. Irmão, sabe quantas vezes no Antigo Testamento aparece a palavra coração? 850 vezes. Sabe quantas vezes aparece no Novo Testamento a palavra coração? 159 vezes. Jesus está interessado no seu interior, muito mais do que no seu exterior. Ele está preocupado com o que tem dentro de você e não o que está fora de você. E só para vocês terem uma ideia, olha o que a Bíblia vai falar sobre o coração. Por exemplo, não precisa você abrir, fique aí na parábola, eu leio para você. Jeremias capítulo 17, verso 9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Provérbio 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Guarda a roupa, né? Guarda os sapatos, guarda o carro. Não, irmão. Guarda o coração. Por que deve guardar o coração? Porque do coração procede as fontes da vida. Jesus falou em Mateus 15, 19, porque do coração procedem os maus pensamentos. São eles, morte,
adultério, fornicação, furtos, falso testemunho. Mateus capítulo 13, verso 15, Jesus vai dizer o seguinte: pois o coração desse povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitam que eu os cure. Olha, irmão, tem gente que não quer ser curado. Jesus vai dizer em Mateus 6, 21, pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então Jesus está preocupado com a terra, está preocupado com o adubo, com o estrume que está dentro do seu coração, irmãos. Ele quer que o seu coração seja diferente. Em outras palavras, o assunto de hoje é cardíaco. É o assunto do coração. A igreja se tornou um grande centro clínico, aonde muitos nessa manhã irão receber um novo transplante de um novo coração. Levante a mão só quem quer o novo coração. Fica com o teu velho se você não quiser, não levante não. Mas se você quiser um novo, então Jesus é o maior cardiologista do mundo. E ele vai operar sem anestesia nessa manhã. Amém, irmãos? Agora, presta atenção. Quando o semeador saiu a semear, aconteceu algo interessante. Porque a semente caiu em vários tipos de solo, ou seja, em vários tipos de coração. Quantos solos eram? À beira do caminho, entre as pedras, entre os espinhos e terra boa. Jesus está dando uma estatística para nós aqui. Não é da divisão sul-americana, não é da União, não é de nenhuma associação, é bíblica. Ele está dizendo que cada tipo de solo equivale a 25% das pessoas. Ora, se só um é bom, então só 25% das pessoas têm um coração bom. Ora, se 3 solos são maus, então Jesus está dizendo o seguinte: 75% dos corações dos seres humanos não são bons. Levante a mão aqui, só quem é da terra, que está aqui, mas é da terra. Se você não levantar, você é um extraterrestre. Levante a mão quem é da terra, levante a mão quem é da terra. Então, hoje, nessa manhã aqui, nós formamos 100% dos adoradores. E se eu aplicar essa estatística aqui nessa manhã, eu posso afirmar que 75% de todos que estão aqui, incluindo eu, o pastor Hugo e os outros pastores que estão aqui, não têm um coração bom. 75% dos que estão aqui, irmão, precisam hoje, aqui, agora, de um transplante de um novo coração. Só 25% dos que estão aqui é terra boa. O resto, irmão, só Jesus. Diga misericórdia aí, meus irmãos. Agora, você precisa saber que tipo de solo é o seu coração. É à beira do caminho? Está ruim, irmão. É entre as pedras? Está ruim. É entre os espinhos? Está pior. Agora, pastor, por favor, nos explique isso. Vou explicar. Aliás, eu vou aplicar mais do que explicar. Levante a mão só quem já andou de avião. Então, aperte o cinto. Porque, irmão, coração é assunto íntimo. E Jesus vai tratar o seu e o meu coração. Tem uma promessa para você e para mim. Qual é a promessa? Dar-vos-ei hoje, aqui agora, um coração novo. Tirarei o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Louvado seja o Senhor. Vamos entrar então no solo? Sim ou não? Então preste atenção agora. Leia comigo na sua Bíblia. Vá para a sua Bíblia aí. Leia comigo o primeiro solo, versículo 4. Versículo 4. Ao semear, escute bem, uma parte caiu aonde? À beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Então vamos analisar o primeiro tipo de coração. A Bíblia diz que quando o semeador saiu a semear, uma parte, ao invés de cair no caminho, aonde caiu? À beira do caminho. E nós temos um exemplo bíblico. Quem era que vivia à beira do caminho? Lembra do cego Bartimeu? Se você ler o texto da Bíblia do cego Bartimeu, diz que Bartimeu era cego e vivia onde? À beira do caminho. Um dia, Bartimeu ouviu falar de Jesus. Jesus estava passando pela cidade dele. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que
Bartimeu saiu da beira do caminho e foi para o caminho, e no caminho encontrou aquele que, segundo João 4,6, é o caminho, a verdade e a vida, e foi curado. Então as pessoas que ouvem a palavra de Deus e que têm um coração à beira do caminho, são as pessoas que, escute irmãos, a palavra de Deus entra por um ouvido e sai por onde? E sai por outro. Tem gente assim na igreja? 25% são assim. O que falta para esse coração? Por que esse coração é à beira do caminho? Por que essa pessoa ouve a palavra, mas não assimila? Ouve a palavra, mas não compreende? Ouve a palavra, mas não tem libertação na vida dela? Porque ela está desconcentrada à beira do caminho. Porque à beira do caminho, irmãos, você se preocupa muito mais com a vida dos outros do que com a sua vida. Porque à beira do caminho, irmão, você vem para olhar a vida dos outros, a roupa dos outros, mas se esquece de você. Esses dias agora eu estava pregando numa das igrejas aqui em Brasília, a irmã disse: pastor, o sermão foi poderoso, mas que pena que o meu marido não estava aqui. Eu disse: minha irmã, é para você, não é para o teu marido. Ou seja, ela ouviu toda a mensagem pensando em quem? No marido, porque é à beira do caminho. À beira do caminho são pessoas desconcentradas. Nós estamos numa frequência e tem gente que está em outra frequência. Irmãos, olhem para mim. Se tem uma coisa que o diabo gosta, é de distrair a gente, sim ou não? Aí você mexe no celular. Irmão, tem gente na igreja que não toma água todo dia, toda hora. Mas na igreja, toda hora que está tomando água, irmão. Tem gente na igreja que dá vontade de ir no banheiro, lá na casa dele, mas ele não vai, ele aguenta ali. Mas na igreja, já está correndo para o banheiro. Eu estou até dizendo para os pastores, quando a gente for construir banheiro ou reformar banheiro, não faça banheiro muito bonito não. Porque se você for no banheiro, às vezes, irmão, ele é tão bonito que tem gente que não quer sair do banheiro. Só que lá no banheiro não tem palavra. Lá no banheiro não tem milagre. Lá no banheiro não tem salvação. A salvação é aqui no templo, na casa de oração para todos os povos. Então, à beira do caminho, são pessoas que vêm à igreja, que ouvem a palavra, mas se desconectam. Mexe no celular, conversa com alguém, conversa com o filho, se distrai. Aí você pergunta no final: irmão, o que você achou do culto? Eu acho que eu não achei legal não. A música foi fraca, o sermão foi fraco. Qual é o problema? A pessoa está desconectada. Esses corações são corações à beira do caminho. A desconcentração, irmãos, opera na vida desses irmãos. E infelizmente ele entra e ele sai sem milagre, sem conversão, sem transformação. E outros irmãos estão, sabe o que tem gente fazendo na igreja, irmão, enquanto a palavra de Deus está sendo pregada? Dormindo. Esses dias agora, alguém me contou o seguinte: o irmão estava na beira do banco, não tinha essa plataforma aí, e aí o irmão dormiu, cochilou, roncou, caiu, quebrou a clavícula. Diga misericórdia aí, irmão. Sabe por quê? Porque à beira do caminho dá sono. E eu vou dar um conselho para os maridos. Levante a mão quem é casado. Não deixe a sua mulher colocar a cabeça dela no seu ombro. Não deixe. Porque ela vai dormir. E se você colocar a sua cabeça na cabeça dela, o que vai acontecer? Pois é, irmão, Jesus teve problema com sono. Com os discípulos. Há uma igreja que dorme, segundo Paulo, Romanos 13, Paulo diz: olha, a igreja conhece o tempo, mas a igreja está dormindo, à beira do caminho dá sono. Escute, irmão, se eu for aplicar a vida do Bartimeu para a vida de hoje, então eu posso dizer assim: à beira do caminho tem cegueira, à beira do caminho tem confusão, à beira do caminho não tem renovação de novo coração. Não tem, irmãos. Esse coração, ele não é um coração legal, ele é um coração ruim. E se você se localizou nesse solo, então nesta manhã Jesus vai curar a sua terra, louvado seja Deus. Agora, eu queria parar aqui, mas ainda falta mais 3 solos. Posso continuar? Eu vou dizer para vocês, irmão, vai ficar pior. Então vamos ler. Leia na sua Bíblia aí. Vamos para o segundo solo. O segundo solo a gente encontra no verso 5. Versículo 5. Outra parte caiu aonde? Em solo rochoso, aonde a terra era pouca.
E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Versículo 6. Saindo, porém, o sol, o que aconteceu? A queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Então vamos analisar esse solo aqui. Preste atenção, irmão. Quem são essas pessoas? São os que estão na igreja. O solo que tem pedra por baixo são os que ouvem a palavra. Eles estão aqui na igreja. Você não vai dizer amém? Porque se está aqui tem chance. Se está aqui tem esperança. A semente cai nesse solo. Escute, irmãos. Quando o semeador lança essa semente, ela cai no solo. Com a mesma velocidade que nasce, faz o quê? Morre. Quem são esses irmãos? Esse coração tem três problemas. Número 1. Esse coração tem 3 problemas. Número 1. Sua base não é sólida. Vocês perceberam que diz a Bíblia que tem pouca terra? Sim ou não? Agora olhe para mim. Eu fui pesquisar esse assunto com mais profundidade. O comentário bíblico adventista não aparece a palavra terra. Aparece a palavra areia. Quando eu li a palavra areia, o meu subconsciente manda uma mensagem para o consciente. Eu me lembrei do sermão da montanha de Jesus. Capítulo 5, 6 e 7. No capítulo 7 ele vai dizer assim. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa e ela sendo grande a sua ruína. Então, irmão, presta atenção. Os irmãos que têm pedra no coração, eles não têm, escute bem, não têm base sólida. Aonde que cai a chuva numa casa? No telhado. Aonde que sopra os ventos numa casa? Na parede. Aonde que transborda os rios? No assoalho. Sabe o que é isso, irmão? É que o diabo vai vir de todos os lados. De cima para baixo. De baixo para cima. De fora para dentro. Querendo derrubar a sua vida. Por isso que não é, escute bem, não é bom construir a casa sobre a areia. Então esse coração, ele ouve, ele entende, ele se emociona, ele aceita. Qual é o problema? O problema é quando ele sai pelaquela porta. Ele não dá continuidade naquilo que ele aprendeu. Ele ouve, mas não pratica. E o apóstolo vai dizer que os simples ouvintes da lei não são justificados. Mas aqueles que praticam a lei, esses são justificados. Então, como é que a gente coloca uma base sobre a nossa vida? Como é que a gente fica firme com 2 coisas, meus irmãos? Escute bem, irmãos. 2 coisas faz você ficar firme em Jesus. Número 1, oração. Sabe o que eu descobri sobre a oração, irmãos? Eu tenho alguns irmãos que onde me vê pede oração, não estão mais orando mais não. E eu digo por quê? Eu estou começando a perceber que tem gente que aonde vê, ai pastor, ora por mim. Aí daqui a 3 meses a mesma pessoa, pastor, continua orando. Eu estou começando a perceber que tem gente que quer viver a custa da oração dos outros. Esses dias eu encarei uma irmã. Eu digo, irmã, toda vez que ela me vê, a senhora pede oração. Por quê, irmã? Ela disse, não, pastor, porque primeiro, o senhor é o pastor. Segundo, a sua oração chega mais rápido. Eu disse, me mostra o texto. Não tem isso na Bíblia. Ela disse, pastor, porque eu sinto que a minha oração não passa do teto. Eu disse, ora lá fora, irmão. Irmão, não tem teto lá fora, ora lá fora. Mas deixa de conversa. Deixa de conversa. Deixa de preguiça. Ei, esse coração não gosta de orar. Ele tem pouca terra. Ele se empolga rápido, mas também desiste rápido. Segunda coisa que fortalece o coração, que dá base para a nossa vida, aguentar a chuva, os ventos, as inundações espirituais, é a palavra de Deus. Irmão, levante a Bíblia para me ver. Levante sua Bíblia aí, eu quero ver quantos irmãos temos aqui. Levante sua Bíblia. Oh, louvado seja Deus. Irmãos, isso aqui, escute, isso aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai restaurar a igreja. A palavra de Deus é que vai fazer voltar tudo como era antes. Ele começou pela palavra e ele vai terminar pela palavra. Ele disse, no princípio era isso. Ele vai dizer, está consumado. E vai voltar para buscar a sua igreja.
A palavra de Deus. Eu estou preocupado com a igreja. Pergunte aí, pastor, por que você está preocupado? Pergunte aí. Porque antigamente nós líamos a Bíblia de 1 ano. Era de 3 a 4 capítulos, sim ou não? Aí agora é quantos por dia? 1. Eu estou com medo de alguém inventar um versículo. Porque, irmão, nós estamos regredindo. Nós estamos indo para trás, ao invés de ir para frente. E tem gente da igreja hoje que não traz mais nem Bíblia para a igreja, irmão. Eu sei que o celular é caminho sem volta. Mas cuidado com o celular. Porque o que atrapalha você é o zap. Chega um zap, já desconcentra. Irmão, olha para mim. Se você está com o celular, com a Bíblia aqui, virtual, chegou um zap, já era. Já desconcentrou você, irmão. Já tirou você da conexão. Já levou você para outra frequência. Isso é ruim. Isso não é bom. Esse coração não tem base, porque ele está na areia. Ele não tem terra, não tem substância, não tem nutrientes. Irmãos, olhem para mim. Quantos lembram do JA? Levante a mão. Quantos participaram alguma vez do JA? Levante a mão. Lembra que de primeiro tinha uma brincadeira no JA, que era 2 pessoas que concorriam. Aí dava um passo, um versículo. Dava outro passo, outro... Lembra quem lembra disso aqui? Levante a mão, que vocês são velhos também. Levante a mão. Irmãos, a geração de hoje não conhece Jeová. Não conhece a palavra. Eu estou preocupado com isso, irmãos. Porque os adventistas do 7º dia, há 20 anos atrás, eram conhecidos como o povo da onde? Da palavra. Um dia o pastor fez um desafio para a igreja. Desafiou a igreja. Quantos aqui nessa manhã sabem pelo menos 10 versos de memória? Pode vir à frente, vai ganhar um brinde. Irmão, ninguém veio, mas uma senhora de 85 anos veio. O pastor duvidou dela. Eu falei, meu Deus, será que essa irmã sabe pelo menos um? 85 anos. Pode estar caducando já a irmãzinha. Aí ela levantou e veio. Chegou aqui na frente, ela falou assim, irmã, a senhora sabe pelo menos 10? Aliás, irmã, pelo menos 5. Eu disse, pastor, se viveres, verás. Eu disse, vamos começar, pastor? Faz o seguinte. Você fala uma letra e eu falo um verso. O pastor disse, então vamos começar. Letra A. A irmã disse, ainda que se acampe o exército contra mim, não se atemorizará meu coração, porque se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Isso é Salmo 27, verso 3. Aí o pastor disse, uau, irmã. Letra B, ela disse, bem-aventurado o limpo de coração, porque verão a Deus. Letra C, clama a mim e mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu ainda não sabes. O pastor disse, irmã, ainda falta muita letra, pode mandar, pastor, mande. Letra D, a irmã disse, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Letra E, a irmã disse, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá? O meu socorro vem da onde? Que fez o céu e a terra. Depois do E vem qual? Aí o pastor disse, irmã, quer continuar? Vai ficar difícil. Eu digo, pode mandar, pastor. Letra F, a irmã disse, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. F, depois de A vem qual? Diz letra G, a irmã disse, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado da congregação do justo. Depois do G, o pastor disse, agora eu pego ela. H é difícil. Letra H, a irmã disse, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Isso é Salmo 46, irmão. E é com H, acento agudo no A. O pastor disse, irmã, a senhora é poderosa, pode mandar, pastor. Letra I, ela disse, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Isso é Lucas 4,16, irmão. E agora, irmão, depois do I, letra J, a irmã olhou para o pastor e disse, pastor, eu já fui moça, mas agora estou velha. Mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Vocês não vão dizer amém? Aí, meu irmão, o pastor dizia uma letra, a irmã dizia um verso. O pastor dizia uma letra, a irmã dizia um verso. Aí chegou numa letra difícil, o pastor disse, irmã, W.
Ela disse, ai pastor, o senhor não conhece a história do W não? A história do W o senhor não conhece? Eu disse, não. O W é a união de dois V. Vem e vede que o Senhor é Deus. Oh, glória a Deus nas alturas. A irmã tinha o coração na rocha. A irmã tinha o coração na oração, na palavra de Deus. Letra N, disse o pastor. A irmã disse, não ameis o mundo, meu pastor, nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Letra O, ora o mundo passa. Aí o pastor disse, vou pegar ela agora. Irmã, letra Z. A irmã disse, examina, ó Deus, o meu coração. Tudo bem, ela inventou aí, mas está valendo. Ei, irmão, escute. Esse coração tem um problema, ele não tem base. E não adianta, se você não orar, se você não ler a Bíblia, você não chegará ao destino final. Oração e Bíblia é o segredo para quem vai para o céu. Esse coração tem um outro problema. Além de não ter base, diz a Bíblia que ele não tinha o quê? Raiz. Sabe o que é raiz na Bíblia? Raiz é profundidade. E sabe o que é profundidade na Bíblia? É maturidade. Meus irmãos, o que tem de gente no nosso meio que não é maduro, é verde. Inclusive a camisa do Caleb vai ser verde ano que vem. Eu espero que amadureça. Mas tem gente que não tem raiz. Tem gente que você não pode falar um pouco mais grosso, que já se magoa, já chora, quer sair da igreja, todo, se derrete. Diga misericórdia aí, meus irmãos. É que não tem raiz, não tem profundidade. Paulo vai trabalhar isso. Ele vai dizer, quando eu era menino, falava como menino, agia como menino. Mas quando eu passei a ser homem, eu deixei as coisas de menino e comecei a andar no caminho de gente adulta. Ei, psiu. Você nasce no reino de Deus como uma criança, mas as crianças crescem. E você e eu somos desafiados a chegarmos na estatura de um varão perfeito, louvado seja o Senhor. Como diz Provérbio, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Paulo disse, nós somos transformados de glória em glória, até chegarmos à semelhança de Jesus. Tem que crescer, irmão. Paulo vai falar para os hebreus, dizendo, olha, eu muito me admiro de vocês, porque vocês deveriam estar comendo comida sólida, mas vocês ainda precisam de quê? De leite. Vocês deveriam ser mestres, mas vocês ainda são discípulos. Porque tem gente que não quer crescer. E isso não é legal. Esses dias agora, eu encontrei uma irmã, e aí eu perguntei para ela, irmã, e aí como é que está a fé? Ela disse, pastor, eu não estou mais na igreja. Você não está mais na igreja? Abandonou a igreja? Abandonou a arca? E por que abandonou a igreja? Ai, porque os irmãos falaram mal de mim. Irmão, sabe quando é que eu vou sair da igreja porque vocês falaram mal de mim? Pensa que eu não sei que tem gente que vai falar do sermão? Eu sei. Eu já sei. É por isso que eu não me encanto com multidão. Porque eu sei que quando a palavra é pregada, todos reagem de maneira diferente. Tem gente que aceita, tem gente que não aceita. Tem gente tão atrevida na igreja que sai do culto antes de terminar. Eu acho isso um atrevimento. Tenta sair para você ver hoje. Não tem raiz. Um dia, o fogo achou de entrar na floresta. Todo mundo correu. Até o leão correu. Mas uma árvore não correu. O fogo foi conversar com ela e escuta, tu não vai correr não? Ela disse, não, pode passar. Você vai queimar o meu caule. Você vai queimar minhas folhas. Você vai queimar meu fruto. Mas quando você passar, minhas raízes são profundas. Eu vou nascer de novo. É esse tipo de pastor e de crente que a igreja Adventista do Sétimo Dia está precisando. Pessoas de fibra que vão aguentar o rojão que vai vir pela frente. Quem está chateado, levante a mão. Levante a mão quem está comigo. Vem comigo que eu estou com Jesus. Esse coração aqui, ele não tem base, ele não tem raiz.
Mas eu só vou falar do terceiro problema se vocês disserem, pastor, fale. Porque é forte. Não, todo mundo tem que... Abra a sua boca. Diga, pastor, fale. Sabe qual é o terceiro problema? Vocês perceberam que quando a semente nasceu, ela logo cresceu? Mas cresceu para onde? Para baixo ou para cima? Para baixo ou para cima? Para baixo não foi porque não tinha raiz, não tinha terra. Foi para onde? Para cima. Sabe o que é isso? É que tem gente frequentando a igreja. Gente que diz ser crente, mas só se preocupa com o seu exterior. Frisado de cabelo, adereço de ouro, aparato de vestuário. O negócio dele é exterior. Ele quer andar bonitão. Não tem pecado andar bonitão. O problema é que com a mesma intensidade que você investe no seu exterior, tem que investir no coração também. Porque tem gente na igreja que tem uma única Bíblia, porque a igreja deu e não comprou mais nenhuma. Acabou de chegar a minha coleção da Bíblia Andrews, irmão. Vocês não vão dizer amém? Tá lá, comprei. Acabei de comprar agora uma Bíblia. Aí o pastor falou, eu perguntei, quanto é que custa, pastor? É uma Bíblia virtual. Quanto é que custa? R$200. Mas que coisa barata. E já paguei. 200 conto uma Bíblia virtual. Não, eu quero comprar coisa cara para o meu coração mesmo. Porque eu não quero ser esse coração que só cresceu para cima. Jesus condenou esse tipo de crescimento, irmão. Ele disse para os fariseus, ai de vós hipócritas, porque vocês estão preocupados muito com o seu exterior, mas o interior, o coração de vocês estão sujo. Eu não estou dizendo que você não tem que andar bem vestido. Eu estou dizendo que não esqueça, porque aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O teu coração tem que estar junto de Deus. E para estar junto de Deus tem que investir no coração, irmãos. Uma irmã me chamou para conversar na sala pastoral e falou assim, pastor, eu estou com um problema. Qual o problema, irmão? É que eu não consigo ficar bonita. Eu disse, minha irmã, eu só comigo, meu Deus, me ajuda. Eu falei, mas já gastou muito? Falei, já, pastor. Pastor, é interessante. Eu puxo aqui, cai ali. Tá bom. Já gastou muito? Gastei muito. Eu disse, tá bom. Quer parar de gastar? Quero. Quer ficar bonita? Quero. Então, vou te dar o segredo. Quem quer saber o segredo? Para ficar bonita. Seja real, você quer. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. Eu não consigo enxergar. Mas tem alguma coisa a ver com YouTube. Tá bom aqui? Olha para mim. Eu disse, irmã, sabe qual é o segredo? A Bíblia diz. Quem diz? Quem diz? O coração alegre aformoseia o rosto. A dor no coração abate o espírito e seca. Está aí, meu irmão, não gasto dinheiro com isso não. Irmãos, faz 24 anos que eu sou adventista. Se eu pegar uma foto minha da 24 anos atrás, irmão, eu passei pela metamorfose. Irmão, eu não sei como é, porque minha mulher teve coragem. A mulher corajosa. Mas olha para mim, esses dias agora mandaram uma foto para mim da casa que eu morava lá no Pará. E a casa de madeira estava meio tortinha assim a casa. Eu falei, rapaz, eu sou o homenzinho torto. Lembra da música? Havia um homenzinho torto que morava, era eu. Andava no caminho torto, vivia no caminho torto. Mas diz a música, um dia, o que ele encontrou? A Bíblia ele encontrou. E tudo que era torto, Jesus colocou na régua. Irmãos, olhem para mim. Eu estou ou não estou, gato? Sabe o que é isso? Coração alegre. Pode ser que tenha algum pastor mais ferido que eu, mas eu sei quanto foi que ele pagou na cruz por mim. Eu sei quanto ele pagou. Eu sou um pastor extremamente feliz. Aliás, a alegria é um dos frutos do Espírito. Então, irmão, veja só cresceu para cima, não cresceu para baixo. Isso não está certo. Isso está errado. Isso tem que mudar. Vamos para o penúltimo solo. Eu quero que você leia comigo. Penúltimo solo.
Está aí na sua Bíblia, no versículo, está aí na sua Bíblia, versículo 7. Vamos ler o versículo 7. Que diz o verso 7, irmãos? Outra caiu aonde? Entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Irmão, vocês querem mesmo que eu explique sobre esse coração? Quer ou não quer? Esse coração tem dois problemas. Perceba que a semente, ela cai, ela nasce. Mas junto com ela, quem é que nasce? Os espinhos. Então, os espinhos nascem tanto, rodeiam tanto essa planta, que ele sufoca e faz o quê? E mata. Mata sim ou não? Não mata. A Bíblia diz que essa planta não morre, mas ela fica como? Infrutífera. Ou seja, tem muita gente aqui que está vivo, mas que não está mais produzindo frutos. Esse coração, meu irmão, tem dois problemas. Número um, quando os espinhos, eles crescem junto com a planta, então a planta tem que começar a dividir os nutrientes com os espinhos. Então há uma divisão aí. Olha para mim agora que eu vou aplicar o texto. Tem gente na igreja que está caminhando em direção ao céu, mas de vez em quando ele se divide. Ele quer o mundo e a igreja. Uma hora no mundo, outra hora na igreja. E ele está caminhando, mas ele quer desfrutar dos dois mundos. Olha para mim, você não vai conseguir. Como é o nome da senhora, irmã? Ângela. E como é o nome do seu Adão? Josias. Ô Ângela, você suportaria a ideia do Josias dividir ele com outra? Olha, ela disse nunca, tá braba. Ô Josias, dá para pelo menos pensar na ideia de dividir a esposa com outro? Responde brabo, Josias. Ele só fez assim, ó. Aí é interessante, né? Porque você quer tudo do outro, mas não quer dar tudo para Deus. Sabe quando eu e você vamos receber tudo de Deus? Quando nós darmos tudo para Deus. Tem gente na igreja assim, com o coração assim. Uma hora no mundo, outra hora na igreja, outra hora no mundo. Irmão, isso não dá certo. Se você é crente, fale como crente, se vista como crente, atue como crente. É isso que a Bíblia ensina para a gente. Clama a mim, escute o que diz a Bíblia. Buscar-me-eis e me achareis quando? É todo o coração. A filha da irmã chegou em casa e disse, mamãe, eu vou casar. E a mãe perguntou, com quem? Ela disse, com um rapaz. Perguntou, e ele é crente? Ela respondeu, metade. A mãe disse, minha filha, não vai dar certo. Vai, mamãe, não vai. Olha a matemática da menina. Disse, vai dar certo, mamãe, porque ele é meio crente e eu sou meia crenta. Quando a gente unir, vai fazer um. Vai dar certo, irmão? Não vai. Esse coração é dividido. E porque ele está dividido, ele não produz. Não dá fruto. E quando dá, não amadurece. Então Deus quer eu e você por completo. Ele não quer eu e você dividido. Uma hora você é, outra hora você não é. Porque, irmãos, olhem para mim, é fácil encontrar um adventista no sábado, sim ou não? Mas amanhã começa a confusão. Amanhã, o mesmo que está vestido como crente, o negócio se desmantela no outro dia. Isso não é legal. Sabe por quê, meus irmãos? Porque isso é um pecado chamado falta de bons testemunhos. A geração de hoje, irmãos, ela vai crer mais no que vê do que no que ouve. E diz um comentarista que quando chegarmos no céu, nós vamos ter mais gente que chegou até lá porque viu do que pelo que ouviu. As pessoas querem ver se de fato você vive aquilo que você conhece. Eu estava pregando na igreja central de Porto Velho há muitos anos atrás. Eu morava num prédio. Convidei meu vizinho para ir para a igreja naquele dia. Ele foi. Quando terminou o culto, na saída da igreja, ele puxou eu e a minha mulher e falou assim, ele vive o que ele pregou? Eu digo rapaz, ele esqueceu de tudo. Mas o que ele queria saber?
O que ele queria saber? Ele queria saber o meu testemunho. Ele vive o que ele falou. Quando nós temos uma vida dividida, irmãos, os ímpios se confundem. Isso não é legal. Olha para mim agora. Eu fui cortar o meu cabelo numa barbearia. E quando eu cheguei lá, o camarada falou assim: fala, brother. Tá tudo certo. Em inglês. Tudo certo. Eu respondi: tudo bem? Ele disse: tudo bem, brother. Eu disse: tudo bem. Ele falou: pode sentar. Ele disse: você é o terceiro. Tudo bem. Aí ele cortou o primeiro, o segundo, terceiro. Chegou na minha vez. Ele disse: pode sentar, brother. Eu disse: sento. Aí ele falou assim: qual é o corte? Aí sabe aquelas pessoas que perguntam e ela mesma responde? Era esse barbeiro. Ele disse: qual é o corte? Quando eu ia responder, ele respondeu: sorvete. Eu disse: sorvete não. Sorvete não, porque está muito quente lá fora, pode ser que na hora de eu sair derreta. Sorvete não. Ele falou assim: moicano. Eu sei qual é o moicano, irmão. Mas eu queria que ele falasse: qual é o moicano? Como é que vai acontecer? Ele disse: olha, isso aqui vai ficar bom, viu? Eu vou raspar a tua direita. Eu vou raspar a tua esquerda. Vai ficar só o Todd. Eu digo: não, esse eu não quero não. Ele disse 5 tipos de cortes. Todo eu disse: não. Ele se desesperou. Ele disse: então qual é o corte, brother? Eu disse: eu quero um corte de homem. De homem de Deus. Ficou bom? Não, ficou ou não ficou? Ei, olha para mim. Eu sou embaixador do céu. Eu me visto como crente. Eu tento falar como crente. Eu tento atuar como crente. Porque quando Jesus voltar, eu quero dizer: esse é o Deus a quem o meu coração está aguardando. E diz a Bíblia: Ele me salvará. Esse coração é perigoso. Esse coração, ele é perigoso. Meu tecladista, esse coração é perigoso. Esse coração não produz. Irmãos, olha para mim, olha para mim. Outro dia sabe que tem algumas igrejas nossas que estão tomando anticoncepcional, não engravida? Tem igreja nossa que não tem batismo, não tem gente nova. Eu estou preocupado com isso, irmão. A igreja não está produzindo almas para Cristo. Aí um dia eu conversei com um ancião. Eu disse: quantas almas vocês batizaram aqui na igreja? Ele respondeu: aqui a gente não batizou ninguém, mas também ninguém saiu. Aí ele disse: e aqui, pastor? O povo aqui é fiel. Aí eu peguei ele. Sabe por quê, irmão? Porque não existe fidelidade estéril. Quem é fiel, produz. Quem é fiel, muda. Quem é fiel, é transformado. Quem é fiel, é regenerado. Quem é fiel, recebe as bênçãos. Quem é fiel, recebe os milagres. Quem é fiel, vai receber a salvação em Cristo. Que conversa é essa? É por isso que a parábola do semeador é a principal parábola, porque Jesus está tratando o seu caráter, muito mais do que o seu carisma. Ele quer saber muito mais do que você é, do que aquilo que você faz. Oh, meus irmãos, eu não quero terminar assim. Diz a Bíblia que o semeador saiu a semear, e uma parte caiu em terra boa. Quem é o terra boa? Oh, meus irmãos, o terra boa é aquele que vem para a igreja. De vez em quando ele dá um glória a Deus. De vez em quando ele dá um aleluia. O terra boa, ele chega cedo para aquecer o coração com a música. Vocês não vão dizer amém? O terra boa, ele tem 3 coisas. Número 1, ele tem a vida centralizada em Deus. Ele tem a vida centralizada na palavra de Deus. Ele tem a vida centralizada nas coisas que são de Deus. Ele ama Jesus. Ele quer ver Jesus voltar. Ele coopera com a igreja. Ele avança no reino. Ele, escute bem, ele ora mais e aconselha menos. Porque na igreja nós temos muitos conselheiros, mas temos poucos intercessores. O terra boa, quando ele vai embora, todo mundo diz: não vai ainda, em nome de Deus, não vai ainda, não vai, por favor, não muda de igreja. Oh, irmão, você é uma bênção, você é de Deus.
Vocês não vão dizer amém não, irmão? Vocês não são terra boa, né? Só 25% dos que estão aqui é terra boa. 75% dos que estão aqui tem que ter um novo coração. Agora, olhe para mim, só os homens que são casados. Se a sua mulher sair daqui com um novo coração, ela nunca mais vai encher tua paciência. Os homens não vão dizer amém? Agora vem a réplica. Segura essa, irmãs. Se nesta manhã, minha irmã, o teu marido ganhar um novo coração, ele não vai só abrir o coração para você, mas vai abrir a carteira também. Aleluia. Os pais, se os filhos nessa manhã receber um novo coração, você vai ter filhos segundo o coração de Deus. Louvado seja o Senhor. Oh, meus irmãos, estou com vontade de orar. Estou com vontade de orar. Eu quero orar por você. Eu quero orar em você. Eu quero orar diante do Deus que está sobre você. Mas eu não posso orar, eu sou evangelista, irmão. Eu não gosto de orar com ninguém longe de mim. Vamos fazer o seguinte, a partir de agora. Pastor, o meu coração, eu estou na beira do caminho, então vem para cá. Pastor, o meu coração é pedra por baixo, eu tenho pouca terra, eu tenho areia, vem para cá. Pastor, o meu coração é esse último aí, fico meio dividido. Uma hora eu sou crente, outra hora não sou. Uma hora eu me visto como crente, outra hora ninguém me conhece. Sabe que eu fui visitar uma irmã numa escola, e quando a irmã me viu, ela não correu? A irmã correu. Eu perguntei para o porteiro, por que ela correu? Eu não sei, pastor, ela correu. Ela foi mudar de roupa. Jesus amado. Está com o coração dividido? Você não pode agradar dois senhores, disse Jesus. Então vem para cá. Pastor, eu sou terra boa. Já pode ir para sua casa, porque aqui só é para quem está com problema cardíaco. Quem será o primeiro? 75% tem que se levantar. Bora, irmão, em nome de Jesus. Não tem vergonha de vir não, irmão. Levante-se e venha. Venha. Não. Ó, veja, escute bem, escute o apelo. Eu não estou mandando ninguém se levantar. Eu estou pedindo para você vir para frente. Tá bom? Então levantou, vem para frente. Parabéns, parabéns. Parabéns. Parabéns, louvado seja o Senhor. Não basta ser bom, irmão, tem que ter coragem. Pode vir mesmo, pode vir, minhas irmãs, pode vir. Eu quero que o pessoal da internet vejam que tem gente aqui. Ei, irmão, lembra o bilhetinho que eu recebi? Lembra? Quem quer saber? Só gente curiosa. É que Jesus já está curando gente aqui. Oh, meus irmãos. Ei, vem mais pertinho, vem mais pertinho. Pode vir. Tomei banho, eu estou usando perfume novo hoje. Pode vir mais em nome de Jesus. Oh, louvado seja o Senhor. Escute. Nós vamos orar pedindo para o Espírito Santo agir no meu coração, no seu coração, no coração dos pastores que estão aqui. Nós precisamos de pastores segundo o coração de Deus. Nós não precisamos de mercenários. Nós precisamos de pastores que apacentem as ovelhas e que preparem o povo para a volta de Jesus. Mas também precisamos de irmãos que produzam, irmãos que cooperam, irmãos que ajudem o reino crescer, ganhadores de almas para Jesus. Precisamos disso. Olha para mim, irmãos. Crônicas 7:14.
se o meu povo, escute o verso, se humilhar, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então, disse Deus, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. E o que mais? Onde é a terra? Coração. Irmãos, Deus vai sarar a sua terra. Mudou o título do sermão. O título do sermão era: a semente é de boa qualidade, mas a terra não prospera. Agora é outro título. O semeador é habilidoso, a semente de boa qualidade, e a terra prosperará em nome de Jesus. Levante sua mão para o céu. Levante a mão para o céu. Sonoplasta, aumente mais meu microfone. Em nome de Jesus. Inclusive teu nome é Jesus, me disseram, né? Jesus, aumenta mais o microfone. Em nome de Jesus. Pai querido, nesta manhã nós estamos felizes, porque de maneira extraordinária e muitas vezes sobrenatural, o Senhor tem guiado a nossa vida. O Senhor conhece a nossa vida. O Senhor sabe quem nós somos, porque coração é terra que só o Senhor pode andar. Lá no Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Meu Deus, nessa manhã nós queremos te pedir. Nós não estamos satisfeitos com a nossa vida. À beira do caminho, esse coração não é bom, porque à beira do caminho só tem cegueira, só tem tristeza. Meu Deus, tira esse irmão da beira do caminho e traz ele para o teu caminho, para que no caminho ele encontre a vida, encontre a verdade e encontre o caminho seguro. Deus, transforma aqueles que sentem que o seu coração é um coração que tem pouca terra, só tem pedra por baixo. Esse coração não é bom, porque é um coração que não tem base, que não tem raiz. E esse coração, a semente só cresceu para cima, não cresceu para baixo. Por favor, Deus, olha para essa pessoa com carinho e arranca esse coração de pedra e dá a essa pessoa uma nova vida e um coração de carne. Aqueles que sentem que o seu coração é entre os espinhos, não consegue se firmar, sua vida não tem constância, ora hoje, amanhã não ora mais, lê a Bíblia hoje, amanhã não lê mais. Deus, por favor, que esse irmão possa estar entregando tudo para o Senhor nessa manhã, e que o teu poder transforme a vida, o caráter, a família, e sare a terra desse irmão. Eu oro baseado na tua promessa de Ezequiel, que o Senhor nos dará um novo coração, um novo espírito. Por favor, prepara a tua igreja para a tua volta nesta manhã. Se for hoje à tarde que o Senhor vai voltar, nós queremos estar prontos, queremos estar preparados para olhar para o Senhor e dizer: esse é o Deus a que nós estamos aguardando. Sara a nossa família, sara os casamentos presentes aqui, sare a vida dos filhos, Senhor, e que haja produtividade, que haja frutos sendo oferecidos para o Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Nós declaramos nessa manhã que nós não temos outro Deus além do Senhor. Tu és nossa única esperança. Nos despedimos aqui deste culto, mas nunca mais nós queremos sair da tua presença. Obrigado, Senhor, por nos permitir nesta manhã te adorar na beleza de tua santidade. Eu te peço em nome de Jesus. Diga para o seu irmão: você é terra boa, meu irmão. Dá um abraço nele. Você é terra boa, meu irmão. Deus abençoe a todos.